Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Linha Web Rádio. Nós estamos aqui na mídia com Marcelo Maran, recebendo o empresário Franco Labate, da cidade de Sete Lagoas. Nós vamos bater um papo sobre diversos assuntos, sobre a passagem dele por empresa e empreendimentos importantes na cidade, tais como a Associação Comercial e Industrial. Nós teremos aqui algumas lembranças de passagens dele, também atividades que muito fizeram o nome da nossa cidade, por que não dizer da própria CI. Enfim, um bate-papo agradável com o Franco Labate, ele que também é artista, e vai bater um papo conosco aqui, lembrando artistas que fizeram nomes tais como Zacarias. Olá, meus amigos, estamos de volta no programa Na Mídia com Marcelo Maran, recebendo em nossos estúdios a presença de Franco Labate. Vamos falar um pouquinho aqui do Franco Labate, para que vocês tenham uma ideia. Francisco José Labate Neto, ele é engenheiro industrial, mecânico, formado pela PUC de Minas Gerais. Ele é pós-graduado em engenharia econômica na Fundação Dom Cabral. Também o inglês na Sicuri University, de Nova York, ok? Syracuse. Caramba, só o cara vai para Nova York, aí o sotaque dele já fica bem. Syracuse University de Nova York, correto? Ex-presidente da Associação de Engenheiros de Sete Lagoas por 2 mandatos. Ele também, por 2 mandatos, foi presidente da ACI, que é a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas. Ele também é ex-presidente da Regional do Centro de Minas, da Federa Minas, Fundação das Associações Comerciais de Minas Gerais. Conselheiro do SAI, também ex-conselheiro do SAI, diretor do Conselho da FAPED, Fundação de Apoio e Pesquisa ao Desenvolvimento, e membro do Conselho da FEM, Fundação Educacional Monsenhor Messias. Ele é engenheiro industrial e agronegócio, portanto, recebendo nosso estúdio com muito carinho. Ele que também é meu amigo, Franco Labate. Tudo bem, Franco? Ótimo, Mara. Graças a Deus, estamos aí passando por esse momento difícil aí que está acontecendo no país inteiro, mas vencendo, trabalhando. A vida continua. Continua. Pois é, Franco. Nós lembramos aqui aos nossos ouvintes e telespectadores que esse programa tem oferecimento do Grupo Calcete, 50 anos, você sabe muito bem, você muito conhece bem. A história, nós vamos falar sobre isso também. Seu pai também, junto com Antônio Pontes. Grupo Calcete, 50 anos, né, pelo progresso da nossa querida Sete Lagoas, e por que não dizer de Minas e do Brasil. Deixando também um agradecimento à JG Gráfica pelo apoio, ao Universo Pet. Você tem animal de estimação? Não tenho. Não tem animal de estimação, mas o Universo Pet é o lugar certo quando você resolver ter, tá, Franco? Tá, ok. Multividros, meu amigo Aguinaldo, um forte abraço a ele. Cortinas Carnot e Água Florença, que é essa água gostosa, de qualidade que nós estamos tomando aqui. E o Franco também faz questão, porque é uma água fruto da terra, né? Divisa com capim branco. Franco, nós começamos aí, eu já falei aqui para os nossos ouvintes e telespectadores um pouco sobre o seu currículo, né? Mas você vai resumir, filho a gente já conhece, mas para quem não te conhece, você nasceu onde, quem são seus pais, um pouquinho da sua história. Eu vou começar um pouco antes do seguinte, vou começar um pouco da história da família, rapidinho. Ok. Em 1906, o tio-avô chamava-se Francesco Chavero Labate Larena, italiano. Ele saiu da Itália com destino a Sabará e, ao chegar próximo, ele veio do Rio de trem, e vinha uma pessoa na frente dele falando o tempo todo sobre Sete Lagoas, e aquilo foi martelando na cabeça dele. Quando ele desceu em Sabará, ele desceu com a malinha dele e resolveu, na hora que o trem começou a movimentar, ele falou, não vou ficar aqui não, eu vou para Sete Lagoas. Eu vou para Sete Lagoas. Aí ele pulou no trem, e veio para Sete Lagoas e alugou um quarto ali na pensão, logo ali em frente à estação ferroviária, e pediu a senhora lá, alugou também um cômodo no fundo, e começou ali ele era ferreiro, começou ali uma usinagem, começou a mexer com material de ferro, aquilo ali. Na época do Mânlio Costete, não? Não, ele é que originou o Mânlio Costete. Ah, é? O Mânlio Costete veio muito depois.
Aí lá ele constituiu a Casa Larena, que é onde hoje é aquela Praça Larena, tem aquele complexo ali comercial todo ali era a Casa Larena. E a Casa Larena, então meu avô, Chichilo Labate, que tem meu nome, tinha 16 anos, a Itália passando por um momento dificílimo, os pais dele não tinham condição de criá-lo, e o Solarina tinha casado em Sete Lagoas, não tinha filhos, e resolveu, assim, tipo que adotá-lo. Trouxe ele da Itália e ele veio para aqui para ficar com ele, morar com ele e trabalhar aqui. Claro. E aí ficaram esse tempo todo. Aí meu avô voltou, poucos anos depois, ele voltou para servir na Primeira Guerra. Meu avô foi piloto e mecânico de bordo de aviões durante a Primeira Guerra. Então, já vi que tem ligação com o Costete, né? Não, conta. Aí voltou para cá, aí criaram a sociedade depois de muitos anos, bem mais de 20 anos depois, constituiu lá a Costete Larena, que é Larena e Costete, isso aí. Mânlio Costete. Mânlio Costete. M. Costete. M. Costete. Foi depois, no final. 14 anos de idade eu trabalhei lá. Você trabalhou lá, pois é. Meu primeiro emprego. Foi seu primeiro emprego. Essa época interessante também, que na parte do desenvolvimento industrial de Sete Lagoas, não tinha energia elétrica, né? Então eles tinham um locomóvel, que é uma máquina a vapor que gerava energia mecânica, tinha um gerador, e esse gerador tinha que trabalhar do horário comercial. Como sobrava energia de vapor depois do finalizado o trabalho, o Solarena continuava gerando energia até 10 horas da noite e cedia energia para iluminar o centro de Sete Lagoas. Que interessante. Sete Lagoas foi a primeira cidade de Minas Gerais a ter iluminação pública com energia elétrica. Opa! Iluminação pública, as primeiras cidades foram as cidades históricas, né? Ouro Preto, Mariana, não sei qual delas foi a primeira, mas elétrica, Sete Lagoas foi a primeira iluminação pública gerada lá na Casa Larena, que bacana. Certo? Onde você trabalhou. Sim, mas já tinha energia elétrica. Já tinha energia elétrica. Já tinha eletricidade. Pois é, então eu sou filho sou dessa origem, da sede italiana, tá certo? O meu pai, Francisco Zé Labate, que depois ficou com essa empresa, só para continuar, essa empresa, ela foi, dela surgiu a automecânica na década de 50, que, para quem tem noção, hoje, onde é a Cooperativa Regional dos Produtores de Leite, na Praça Rio Branco, lá na Praça da Prefeitura, todo aquele complexo ali era automecânica na década de 50. Era uma das maiores indústrias de Minas Gerais. Que interessante. Tá certo? Que interessante. Então, aí meu pai, depois, futuramente, muitos anos depois, ele adquiriu a automecânica e, posteriormente, pai vendeu a automecânica e se associou ao Antônio Pontes no Grupo Calcete. Olha que interessante. Resumidamente. Que bacana, história bonita. Mas você tem na veia aí, logicamente, esse como diria o gaúcho, esse tilt comercial, esse tilt industrial e comercial. Porque você na sua vida, né, não só a nível de comércio e indústria, a gente vai falar também do seu lado artístico, mas esse lado seu industrial, esse lado de gostar da indústria, nasceu daí. Correto? Correto. Eu não consigo ficar longe. Recentemente eu tentei, tá certo? Quer dizer, eu fui para Calcete, eu formei em engenharia, né? E desde antes de formado eu já tinha uns 3 empregos ofertados para trabalhar. E eu acabei indo para Campos, no Rio, Belo Horizonte, mas eu nunca exerci engenharia, eu sempre exerci cargos gerenciais. Eu sempre mandei, entendeu? Então, eu sempre exerci cargo gerencial. E quando eu estava em Campos, aí eu fui convidado pelo Dr. Leonide, que era o sócio do Antônio Pontes, para vir gerenciar uma unidade da Calcete lá na cidade de Pedro Leopoldo. Aí, depois que eu estava lá 3 meses... Que é aquela atual indústria que ainda continua Não, aquela foi depois. Era uma indústria pequenininha que tinha lá em Pedro Leopoldo, era a menor indústria da Calcete. E uma noite o senhor Antônio me ligou, falando que eu preciso de... Eu nesse período eu dava aula de inglês aqui também no curso IASIG. Aí eu peguei, ele me chamou e falou assim, que eu preciso conversar com você. Eu falei, mas
Hoje eu só dou aula até 9h30 da noite. Eu falei, depois de 9h30 a gente reúne. Não tem hora para ele, né? Aquele ali não tem hora. E nem para mim. E nem para você. Tudo bem. Aí ele me chamou lá na Calcete, que era, na época a Calcete da Boa Vista era a maior indústria que eles tinham, e me convidou para gerenciar a Calcete Indústria aqui na Boa Vista. Eu falei, pô, mas eu tenho 3 meses só, na época eu tinha 6 meses de formado, e eu falei, tudo bem, eu vou ficar aqui porque o César, que é o atual gerente aqui, vai me dar todas as dicas. Eu falei, tudo bem, então quando é que eu começo? Pensei, vai começar daqui 1 mês, vou pegar tudo aqui. Eu deve ter falado. Amanhã cedo. Amanhã cedo você não precisa de ir para Pedro Leopoldo, você pode começar. Aí fomos desafiando. É característica dele, né? Então fomos desafiando e foi aí até que eu cheguei a superintendente da Calcete, criamos a Mitsubishi, a Calmit, né, que era a primeira joint venture da Mitsubishi no Brasil, que foi a Calcete Mitsubishi. Essa é nova para mim também. Você não sabia, né? Não, essa eu não sabia. A Mitsubishi, ela se associou à Calcete. Tem a Mitsubishi, a parte que o pessoal conhece, que é a parte da automotiva, né, que é mais comum, mas a maior Mitsubishi é a Mine, de mineração e cimento, mineração. Que faz parte do grupo. Que é a mãe do grupo todo. Olha só. É a Mine, né? E a Mine, ela entrou no Brasil junto com a Calcete. Primeiro joint venture dela no Brasil foi com a Calcete. Foi com a Calcete? Foi com a Calcete, aqui em Matosinhos. Tem história. Onde tem a Belocal, onde foi implantada a Belocal, que é a maior fábrica de cal do mundo, tá certo? Aqui. E eu fui a primeira pessoa a trabalhar nela. Era um comitê, o Dilo, que veio da Mendes Júnior, e 2 japoneses que vieram da direção japonesa, né? E nós chegamos para criar a Calcete Mitsubishi. Isso aí, essa parte eu já conheço da história que o Antônio Pontes contou. Pois é, mas você só não sabia o início. Não, só não sabia o início dela. Vamos lá. Tá bom. Ô Frank, você por ter esse lado seu empresarial, esse lado seu, né, industrial, empresarial, e a gente conhece muito bem esse lado produtivo, você resolveu, ou melhor, foi escolhido como presidente da CI, que por sinal, 2 mandatos, né? Foram subsequentes? Como é que foi essa história da CI? Foram subsequentes, entendeu? Na verdade é o seguinte, a Associação Comercial Industrial de Sete Lagoas, 85 anos, foi criada com o objetivo de desenvolver a cidade, juntar as forças econômicas para o prol do desenvolvimento da cidade. Correto. Certo? Esse é o principal objetivo. O principal objetivo. Okay. Dentro de um certo momento da vida da cidade, a associação ficou com uma imagem, uma imagem não negativa, mas uma imagem de ser como se fosse uma coisa muito elitizada, inatingível, aquela coisa. E eu sempre enxerguei a associação como um pouco diferente. Eu sempre enxerguei a associação como um órgão vivo que pudesse ser mais participativo. Útil, né? Útil ela mas eu falo assim, de um jeito, uma maneira com que as pessoas pudessem ver essa utilidade. Ver a utilidade. Certo. E também ela funcionasse como uma agregadora de forças. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm assim, vão criar clube dos produtores de copo de Sete Lagoas, a Associação dos Produtores de Copos de Lagoas. Não precisa, já tem uma associação comercial e industrial que ela pode agregar esse tipo de entidade. Então, em vez de ficar criando um monte de entidades, chegue a ela, tá certo? Que você será bem-vindo, tá certo? E você vai agregar força a uma entidade que já é existente e vai unindo-se a ela, ela vai se tornar maior, mais representativa e você também terá maior representatividade. Sem dúvida. Então, eu sempre enxerguei a associação comercial como uma entidade guarda-chuva. Certo. Tá certo? Que você pode vir chegando a ela. Mas nós tínhamos que popularizar isso. Era necessário que a população entendesse o seu real objetivo, né? Exatamente, entendeu? Okay. Então quando eu fui para a associação comercial, eu deixei muito claro que eu queria fazer a popularização dela. Certo. Foi aí que nós entramos com algumas atividades ligadas ao turismo, por exemplo, nós trouxemos para Sete Lagoas, o pessoal deve lembrar, foi muito legal, os ralis. Os ralis de velocidade, o rali turístico, o rali de regularidade. Tudo iniciativa da associação. Tudo iniciativa da associação.
tá certo? Então ela tinha esse lado digamos assim, o lado de abranger o turismo como forma de desenvolvimento. Sim, mas a gente precisava de cativar o turismo para não ficar o turismo, aquele turismo, porque Sete Lagoas é bonitinho, tem lagoa, tá certo? Mas tem lagoa, tem serra. Tem serra, e aí? Aí tem Parque da Cascata, e daí? Tá certo? Mas não, você vai no Parque da Cascata, não tem acesso. Você vai no CAT, o centro de... Pelo amor de Deus. Você chega hoje na Lagoa do Centro, acabou, né? Nós não temos uma ilha como era antes, uma ilha do Milito como era. Eu falo assim, a ilha foi um projeto horroroso que fizeram lá e mudou tudo. Mudou tudo, né? Mas vamos falar assim, mas tudo bem, mas a vida bem. Mas acontece o seguinte, mas tem umas certas coisas que não dá para entender. Certo. Centro de Apoio ao Turista. CAT. Certo. Como é que você concebe um centro de apoio ao turista que não tem estacionamento? Ali me explica. Ali teria até um local que poderia se fazer o estacionamento, mas não tem. Não interessa. Para mim não interessa se poderia ou não poderia. Interessa para mim que não tem. O fato é que não existe. Que não existe. Certo. Aí eu vou numa cidade turística, qualquer cidade turística eu vou. E olha que eu viajo com essa cidade turística muita, mas muito, tá certo? Eu não conheço nenhuma cidade turística no mundo inteiro cujo o seu ponto de centro de apoio ao turista não tem como turista estacionar. É verdade. Não existe, a única que tem é aqui. Não tem opção? Não tem opção. Não tem opção, tá certo? Então, para que serve aquilo? Para nada, tá certo? Então, outra coisa, você pega um museu, tá certo? Que até só se mudou agora, mas enquanto até que eu saiba, não abre de domingo. Interessante, turista escolhe o dia para vir, né? E não pode vir domingo. Você vier domingo e não pode conhecer o museu. Não pode conhecer. Tá certo? Então, tem certas coisas. Então o turismo em Sete Lagoas tem tudo para ser uma cidade muito legal. Então fica se falando, vão fazer teleférico, vão fazer não sei o quê. Gente, primeira coisa tem que fazer o que está aí. Sete Lagoas já tem coisa demais, com muita coisa bela. Avaliar o que se tem e renovar os projetos. Resolver os projetos, tá certo? Resolver os projetos aqui. Outra coisa também, que aí é fundamental para quem faz turismo. Quem faz turismo gosta, caminha, anda, observa, tira fotografia, tá certo? Então, para você fazer isso, você tem que ter o quê? Passeio. Você tem que ter acessibilidade. Outra coisa também, que já está aproveitando esse ponto desse gancho da acessibilidade, certo. Nosso país, graças a Deus, tá certo? A taxa de natividade está baixando, tá certo? Então hoje nós temos... Você está falando graças a Deus? Graças a Deus, sim, porque enquanto nós estávamos tendo a nossa taxa de natividade era muito alta, nós tínhamos muito mais problemas que temos hoje. Mas a população está envelhecendo mais rápido, né? Mas isso é natural, isso é normal. É natural. Agora, o que não é natural é a cidade não estar preparada para receber essas pessoas. Então, Sete Lagoas é a cidade que eu nasci, que eu adoro, trabalho por ela o tempo todo. Toda a vida fui voluntário em N coisas aqui, certo? Mas o planejamento, a falta de fiscalização, a falta de cumprimento de leis de postura, do código de postura, tá certo? Então, os passeios de Sete Lagoas não existe passeio, tá certo? Eu desafio qualquer pessoa a andar 1 quilômetro no passeio aqui dentro de Sete Lagoas. É difícil. Em qualquer lugar. Cada um é feito de uma forma, não né? Precisa de um passeio de 1 quilômetro. 100 metros, tá certo? Com facilidade. Pelo menos naqueles pontos mais turísticos, né, que poderiam ter... Não, mas aí não é questão de não é questão de turismo, é questão seguinte, é questão de você se deslocar. Nós temos uma cidade que ela é radial, ela tem o centro de Sete Lagoas e ela cresce radialmente, tá certo? Então os pontos de Sete Lagoas não são longe. Então você tem acessibilidade. Você, para vir aqui para a sua rádio, você não precisa de carro do centro. Você pode ir a pé. Não, a pé. E aqui você tem o privilégio que o bairro do Boa Vista é um dos poucos bairros que ainda tem algum passeio bom, porque foram feitos há 50 anos atrás. Estou numa rua que tem passeio bom. Né? Tem na passeio. Santa Catarina. Lógico. Foi feito há mais de 50 anos atrás, certo. Porque os recentes não têm, certo? Bom, mas só... Então, voltando aí do turismo, então, são coisas estruturais que têm que ser feitas, tá certo? Okay. Para que o turismo tenha que a cidade seja melhor aproveitada. Possa ser alavancada em termos de turismo. Mas veja bem, já que nós estamos tocando aí no assunto relacionado a turismo, e nós falamos também do Antônio Pontes, sim, né, o Grupo Calcete, 50 anos de história,
Eu vou voltar daqui a pouco nesse tema sobre turismo. Nós vamos ver agora um vídeo de 1 minuto sobre os 50 anos do Grupo Calcete. Sim. Né? Contando essa história. Lembrando aí que o Grupo Calcete, através da Profora, que você conhece muito bem, e da Calcete Concretos, poucas pessoas sabem, né, Frank, que a Calcete Concretos, por exemplo, me perguntaram sobre isso, eu expliquei, tem uma série de caminhões, tem uma frota de caminhões que entrega o seu concreto pronto na sua obra, na sua casa, e poucas pessoas sabem disso. E acho que é só isso também, acho que o Grupo Calcete é só concreto, é só cal, e não é bem assim, né? Você que conhece a história, né, Frank, do Grupo Calcete, sabe muito bem o que a gente está falando. Nós vamos ver o vídeo e voltamos já já com vocês, onde nós vamos abordar um tema especial relacionado à questão do turismo, onde envolve o Trapalhão Zacarias. E uma pergunta do nosso amigo Antônio Pontes, que faz parte do Grupo Calcete. A gente volta já já com vocês. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Calcete se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas. Né? Dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Calcete se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Calcete continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Calcete. Enquanto vida nós tivermos, vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. Ok, meus amigos, estamos de volta em nosso programa Na Mídia com Marcelo Maran, recebendo aqui Franco Labate, esse amigo que, além de empresário, engenheiro industrial e também do agronegócio, é músico, é artista. Nós vamos falar sobre arte, né? E falando sobre arte, nós queremos falar daquele que foi ídolo de gerações e continua sendo ídolo, né? Nosso ídolo, e com certeza de gerações futuras ainda será ídolo aqueles que assistiram ao seu vídeo. Eu estou falando aqui do Trapalhão Eterno Zacarias, que nasceu em Sete Lagoas, Franco. E o Antônio Pontes tem uma pergunta para você. Essa pergunta está relacionada a um trabalho que nós vamos fazendo aqui, uma campanha que nós estamos fazendo aqui, iniciou aqui no Primeira Linha, para se ter o memorial do Zacarias verdadeiro, mas em primeiro lugar se ter aqui uma estátua do Zacarias, né? E ele faz a seguinte pergunta: Franco, Sete Lagoas teve seu nome divulgado para todo o Brasil através do Trapalhão Zacarias, nascido aqui e que alegrou toda uma geração de brasileiros. O que você acha de se criar um projeto Memorial Zacarias, onde a estátua, em tamanho natural, seja colocada em local estratégico às margens da BR-040, na entrada da cidade? Vamos lá, respondeu o Antônio Pontes. Pois é. Quanto a fazer estátua, eu acho legal, tá certo? Eu acho muito bacana, eu acho que é uma homenagem legal. Quanto à localização dela, eu Você tenho... não concorda? Não é que eu não concordo, eu tenho uma dúvida muito grande. Certo. Por quê? Porque a localização dela numa via de velocidade alta, ela seria pouco significativa, porque as pessoas passariam por aquilo sem nem saber o que é. Certo? Então, eu acho que nesse local não seria. Se fosse uma estátua enorme... Na verdade, já teria 4,20 metros em tese. Pois mas tudo bem. Mesmo assim, eu sinceramente não saberia responder se lá seria o local ideal. Porque tem que ter estacionamento, é o que você falou também. Eu falei, né? Quer dizer, adianta ter lá, vai passar por aquilo e daí, tá certo? Então, eu acho que quando você tem turismo, relacionado, pelo menos você vai no sul, você vai em qualquer lugar, você tem um memorial, alguma coisa, você você tira uma fotografia, você leva aquela recordação para casa, você faz uma filmagem, e ali a gente não teria essa oportunidade. Essa acessibilidade. Né? A gente ter talvez algum pórtico, talvez um pórtico falando que a cidade é a cidade onde é do Zacarias. E, né? E a estátua dentro, tudo bem, tá certo? Mas sempre lembrando disso. Nós temos que ter acessibilidade, temos que ter como turista parar, flertar, ficar, se colocar ali, tirar sua lembrança, levar sua lembrança, sua imagem daquilo ali. Ô Franco, você obviamente, por ser uma pessoa ligada ao turismo, você tem um vasto conhecimento, até porque você viajou e viaja pelo mundo,
e viu e continua vendo vários exemplos são modelos que podem ser aplicados aqui na nossa cidade de Sete Lagoas. Como você vê essa história do Zacarias? O que pode ser explorado que o pessoal está deixando para trás? Qual a sua visão, Franco? Veja bem, existe uma grande dificuldade, quer dizer, o empresário, não empresário, o empresário ser empresário, gente, você tem que entender o seguinte, que às vezes a gente pensa, você é empresário, é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. A gente tem a ânsia de empresariar, é como se fosse um vício, tá certo? Não é por causa de dinheiro, é por causa da sensação, aquela sensação de você pegar uma coisa do nada, construir, colocar para funcionar. É muito legal. E ver pronto. É o que o Antônio Pontes fala sempre, né? E ver pronto. Ver shopping, ver funcionando. Depois que eu vejo funcionando, também não quero saber daquilo mais, não. Tá certo? Tá pronto, quero partir para a próxima. Estou falando sério, eu sou assim. Então, só para fazer uma relembrança para vocês, a questão de 2 anos atrás, eu resolvi, falei que tinha parar com tudo. Aí vendi tudo que eu tinha, tá certo? E indústria, a parte de agronegócio, fiquei com nada, 0. Agora estou começando tudo de novo. Está reinvestindo? Não é reinvestindo, Mano, eu podia estar reinvestindo em uma coisa que não me desse trabalho, mas estou reinvestindo em agroindústria novamente para poder criar novos empreendimentos produtivos que vão gerar produtos para serem vendidos, aquela coisa toda, e vai começar tudo de novo. Certo. Um projeto que ele é um projeto para os próximos 10 anos, eu estou com 62, né? 63, e é um projeto que tem uma parte dele, um segmento dele, que é para 30 anos, certo? Então, certo. E eu estou pensando no futuro. Estou pensando no meu futuro, minha aposentadoria daqui a 30 anos. Você foi sócio de japonês com Antônio Pontes, então você está filosofia japonesa, né? Enquanto você estava no intervalo, eu lembrei de uma coisa legal que estava na minha carteira e ficava guardado no cofre de casa, e recentemente eu tirei. Esse aqui, gente, é um cartão, um cartão que eu ganhei do presidente mundial da Mitsubishi, que ele mandou fazer, um cartão de ouro. Tá certo? Meu cartão pessoal quando eu trabalhava na Cal7. Mas de ouro porque é pintado a ouro ou porque tem ouro aqui dentro? Ele é ouro, ele é de ouro. Ele é ouro. Cartão ouro, que ouro, chique. 100%. 100%. 99,99. Chique, hein? Cartão de visita com esse meu aqui nome. É presente? Que não é para visita. Esse é uma visita, mas não é para entregar. Mas não é para entregar. Que chique. Mas e aí, qual o seu pensamento? Porque nós tivemos aqui... Você está falando do Zacarias. Do Zacarias. Nós tivemos aqui com o Zé Roberto, e ele tocou sobre esse assunto. Tá, deixa eu te explicar uma coisa. Os empresários, o que acontece? As empresas, elas são... Todo mundo sabe que isso está sendo conversado o tempo todo. As empresas estão extremamente sobrecarregadas com impostos. Então, tudo que excede a impostos cai em cima, entendeu? Então, e existem... verbas, tá certo? De incentivo cultural, tá certo? Que podem ser ligadas levadas para esse tipo de projeto e que são extremamente viáveis e que dependem só de projeto. Maran, eu sempre falei isso e defendi isso muito quando eu era presidente da Associação Comercial. Eu falava assim, a gente não deve pegar dinheiro do empresário, nem do cidadão. Tá certo? A gente tem que pegar dinheiro, fazer com que o dinheiro que a gente leva de impostos, que a gente paga de impostos, que ele retorne para a gente. Certo. Tá certo? Retorne em benefício da comunidade como um todo. E para isso a gente tem mecanismos. O que a gente precisava de fomentar, Samaran, é um núcleo. Isso é muito importante que eu vou falar. É um núcleo de desenvolvimento de projetos socioculturais. Que não existe aqui. Que não existe assim. Existem pessoas que fazem, mas não existe um núcleo. A gente tinha que juntar algumas entidades e criar profissionalmente um núcleo para trazer, porque dinheiro tem, tá certo? Não tem projeto, tá ok? E outra coisa, além de não ter, por que eu estou te falando isso? Por exemplo, existe o projeto de incentivo do ICMS. Quando você deve ICMS ao Estado,
você fica inabilitado de participar de certas coisas, principalmente licitações, aquela coisa toda. Então, você se torna habilitado se você negociar com o Estado aquela dívida, e essa dívida pode ser negociada em projetos culturais também, uma grande parte dela, certo? Então, você pode pegar, peguei um projeto lá, vou desenvolver um projeto do projeto Zacarias, 3 milhões de reais. Então, nós vamos fazer esse projeto e vamos doar 3 milhões de reais. Quanto? 200 mil reais a cada mês durante tanto tempo, suponhamos. E enquanto essa empresa estiver pondo em dia com essas prestações, ela está habilitada dentro de um contrato com o governo. Para isso, precisa de quê? De um projeto. E precisa de uma administração correta desse projeto, porque a prestação de conta tem que ser rigorosa. Aí, nós temos um facilitador que ninguém conhece. Aliás, ninguém não. Pouquíssima gente em Sete Lagoas conhece. Que nós temos uma entidade, que é essa entidade da qual eu sou diretor, tá certo? Que tem mais de 30 anos. Que é a Fundação, né? Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento. A FAPED é uma entidade, ela fica na Rua Campos Júnior, com o número 49, ali na Praça Tiradentes. Ela administra projetos, tá certo? No Brasil inteiro. Você faz parte atualmente da FAPED? Eu sou do conselho. Você é do conselho. Tá certo? Entendi. Ela administra projetos do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Que certo? Bacana. E projetos, eu estou falando de projetos de 15 milhões, de 20 milhões. Não é do que nós estamos lutando aqui? Não, de 200 mil também. Também. Ou a casa lá do... Não, também, não tem problema não, também. Eu só estou te falando, é que nós temos essa entidade aqui. Que pode trabalhar nesse projeto. Que pode, que poderia trabalhar diversos projetos, desde que tenha projeto. Dentro da nossa ótica aqui, ela poderia estar Ela trabalhando. não administra o projeto, ela administra a prestação. Você, por exemplo, Maran está fazendo o projeto Zacarias, então ele vai fazer o projeto arquitetônico, aquele negócio todo para lá, e a entidade ela vai gerir financeiramente, você vai chegar e falar assim, tem que pagar a escultura, tanto. Ela vai fazer a emissão do pagamento disso, tudo direito, e ela que vai prestar conta ao governo desse dinheiro. Porque ela está habilitada para isso. E isso aí é um ponto-chave na prestação de contas, que é o principal, um dos pontos que mais dá problema é essa prestação na prestação de contas. Na lei, porque ela tem que estar dentro da legislação. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, até uma ideia que você está passando agora, de certa forma, uma coisa que já existe essa possibilidade de nós... Você que é conselheiro, conversarmos aí e começar a trabalhar por esse lado também. Porém, nós teríamos que... O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar alguma pessoa... Existem pessoas aí que preparem um projeto cultural, tá certo? Específico, né? Específico para o memorial, tá certo? E a gente capitalize junto às empresas, junto a alguma empresa que vai financiar isso, junto a alguma empresa que vai financiar isso, e a gente pode entrar como opção, como um garantidor. Peraí, mas vocês podem pensar, não, nós temos uma entidade, Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento, que vai ser a gestora do projeto. Tá certo? Então, isso facilita a imagem para a captação do recurso. Do recurso. Junto que o investidor, ele não quer investir em qualquer... Ainda mais depois de ser stand de ONG. Na verdade, ONG não existe ONG. Tá certo? Depois a gente pode até falar Entra nessa aqui. Depois você pode até entrar nessa aí que a gente fala. Mas resumindo, então é uma ideia que você está dando. A sugestão sua. A sugestão é partir para um projeto cultural para fazer esse projeto. Entendi. Vamos lá, vamos focar agora um pouco, vamos mudar um pouquinho. Você também é uma pessoa ligada à área da educação, professor de inglês, por exemplo, né? Você é um educador, e por ser educador, logicamente, você tem aí um passado a nos apresentar e algumas ideias sobre o que acontece na educação, principalmente em nosso município. Vamos lá, Fran. Bom, nós fizemos um diagnóstico há uns anos atrás sobre a educação em Sete Lagoas.
e nós constatamos assim algumas coisas muito absurdas, que eu acho que com certeza já mudaram, isso é um diagnóstico, mas eu estou falando assim, o foco, o diagnóstico naquele momento, ele era assustador, tá certo? Ele era assustador, assim, tipo assim, a gente tinha uma escola com 400 alunos e tinha 200 funcionários, tá certo? Que bacana. Bacana. Tá certo? Legal. Quer dizer que era um funcionário para cada 2 alunos. Exatamente. A gente tinha, por exemplo... Isso aqui em Sete Lagoas. Aqui em Sete Lagoas, tá certo? Então, no diagnóstico daquele momento, não estou falando que é hoje não, por favor, gente. Quanto tempo atrás? É um bom tempo. É um bom tempo. Nós fizemos um estudo, que era um estudo que a gente queria fazer um projeto de escolas de horário integral, certo. Que era o projeto SEI, que ele foi criado. Certo. Tá certo? E, infelizmente, ele não teve continuidade. Nós tivemos é um projeto que nós chegamos a ter 300 alunos, era para ter 7 mil, nós chegamos a ter 300 alunos em horário integral. O contraponto, os alunos que estudavam de manhã cedo das áreas vulneráveis, a gente buscava esses alunos e levávamos eles para a universidade. Correto. E eles ficavam o horário subsequente na universidade. Ou de manhã ou à tarde eles ficavam na universidade estudando, mas tivemos todas as dificuldades possíveis e impossíveis do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, se não me engano. Okay. Todos os boicotes possíveis e impossíveis nós tivemos. Tá, okay? Então foi um problema político. O problema é político. Não deixava o negócio funcionar de jeito nenhum. Mas tudo bem. Passado isso, eu quero dizer o seguinte. Eu quero falar uma coisa maior do que isso. Okay. Maior do que isso. Eu acho não. Estou falando uma coisa assim. Eu tenho um pensamento, às vezes, eu penso da seguinte forma: quando uma coisa não está funcionando, você tenta consertar. Você tenta uma vez, 2 vezes. Terceira vez, para mim, não existe. Tá certo? Acaba com aquilo e começa de novo. Tá certo? Então, eu sempre fui assim. Então, nós temos desde que eu me conheço, desde que eu de criança, que a gente vê falando a mesma coisa, educação, não presta, vai melhorar, e sempre piora, tá certo? Então, a coisa não funciona, e não tem funcionado no Brasil há anos. Então, o modelo não funciona. E aí, certo. Eu não estou falando nem de Paulo Freire, que para mim não existe aquilo. Tudo bem, mas não estou falando disso não, estou falando de outra coisa. Eu falo o seguinte, Maran, eu acho que todos temos que ter a oportunidade de estudar. É fundamental, ok? O estudo é fundamental e todos têm que ter chance de estudar. Então, eu sou a favor de algumas coisas básicas. Primeiro, de um currículo universal. Você tem um currículo brasileiro mínimo. As pessoas todas do Brasil, de norte a sul, têm que estudar X matérias. Esse faz parte do currículo mínimo. E temos os currículos paralelos, correto. Adicionais, tá certo? Opcionais. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e lá era assim também. Não estou falando porque lá era assim, não. Eu estou falando porque eu acho que é o ideal. E tem que ser opcional, e tem que ser opcional de acordo com a região. Tá certo? Então não adianta, por exemplo, então vamos falar uma matéria opcional, artes industriais. Então não adianta você colocar uma matéria de artes industriais numa cidade tipo São Romão, lá no norte de Minas. Uhum. Lá não tem indústria. Tá certo? Mas TI, por exemplo, para não falar que TI, tecnologia da informação, pode ter, porque não depende de ter uma indústria no local. É igual, por exemplo, se você for calcular a questão de Sete Lagoas, por exemplo, nós temos aqui o quê? Então você tem que analisar o mercado. Isso, né, o que apresenta pois é, então indústria automotiva, siderurgia. Isso, tá. Você não vai pôr aqui tecnologia de produção de soja. Não tem produção de soja, entendeu? Não tem. Então tem que ter um currículo básico e as optativas, as matérias optativas, teriam que ser de acordo com cada região, às vezes até de acordo com cada cidade. Certo, ok? Certo. Bom, isso é uma coisa, estou falando de currículo lá. Eu não sou especialista, eu não sou pedagogo, mas é uma coisa só nisso. Você acompanha o modelo americano. Mas o fundamental é o seguinte, que as escolas, nós todos temos a oportunidade de estudar. Então, a escola tem que ter escola gratuita. Uhum. Você tem que ter. Uhum. Porém, nem tanto significa o seguinte, gente. Não pode, a gratuidade não pode ser incondicional. Por que eu estou falando isso? Eu acho que a pessoa tem que ter obrigação. Eu vou te dar um exemplo, claro. Eu conheço aluno da Universidade de Viçosa, uhum.
que está lá há 16 anos. Na Universidade Na de Universidade. Ele ficou lá X anos, tá certo? Ficou X anos. Depois... Ele gostou da universidade. Apostilou, porque não venceu o curso. Depois fez o outro vestibular, o Enem, mais tantos anos, está lá eterno, porque ele acha que ele no DA, ele está no DA, ele acha que ele é fundamental para os aspectos políticos da faculdade. Então está ocupando o espaço de uma pessoa, tá ok? Então, no entanto, eu estudei na PUC, na escola particular. Eu não conheço um aluno da minha turma, das turmas que eu tenho, que tenha ficado um ano a mais. Pode ter perdido uma matéria, 2 matérias, 3 matérias, ao longo de 5 anos. Mas não permaneceu. Mas não ficaram. Então, por isso que eu estou falando, só para completar, é o seguinte, bem simples a teoria. É o seguinte, você ao entrar na universidade, ou entrar no grupo, ou entrar no ginásio, o Estado brasileiro te entrega um voucher. Você, como todo cidadão brasileiro, você tem direito a estudar tantas matérias aqui dentro de graça. Está aqui o Brasil, o povo brasileiro está te entregando aqui um carnê com tantas matérias para você estudar. Não perca nenhuma. Se você perder, você tem que pagar. Você tem uma chance. Você perdeu uma matéria, tudo bem, você vai repetir, mas pague por ela. Exatamente. Tá certo? Então acabou. Te dá condições de estudar. Te dá condições mas de estudar. Estude. Mas o cara não tem condição. Não tem problema. O cara não tem condição de pagar. Se vira. Vai me desculpar, se vira. Deveria ter estudado. Deveria ter estudado, tá certo? Aí fazer, mas como é que vai fazer? Não, aí vai obrigar a escola a ter monitores para poder recuperar aquele aluno durante o período. Ele não pode perder aquela matéria. Então, durante o período vai ter monitoria, vai ter todo um aspecto pedagógico para evitar que chamando ele à responsabilidade. Chamando ele à responsabilidade. Pois é, mas aí entra, Labate, essa questão política, né? E é uma questão política que eu quero até que você faça uma breve colocação sua, do seu pensamento sobre a questão política, sobre a questão de eleições, por exemplo. Qual que é o pensamento seu? Porque você citou aí a questão da universidade e a gente vê que existe uma interferência política, né? E essa interferência culminou nessa nova geração, nessa geração que nós estamos tendo ela aí, de pessoas que ficam tanto tempo, 16 anos, esse aí deve ter batido o recorde, né? Com certeza. Mas 8 anos, 6 anos, eu sei de gente que está aí esse tempo todo, né? A mais, fora o período. Então, qual que é a visão sua política dessa história? E vamos falar também de eleições, que ano que vem é época de eleição, né, Labate? Exatamente. Vamos ao seguinte. Primeiro é o seguinte, que tudo isso, se for pensar no aspecto político, eu vou voltar lá na educação. Certo. A falta de cultura, a falta de conhecimento, a falta de educação, de não ter um povo culto, educado, é que gera a eleição de má qualidade, da má qualidade dos políticos que nós temos. Exatamente. Então, vamos voltar tudo. Então, tudo é questão cultural. Tudo é questão de educação, de conhecimento, de tudo. Lógico, intelectual. Lógico. Então, se a gente, então, por isso que eu falo que é básico isso. Se a gente não consertar a educação, todo mundo sabe, a gente não vai consertar nada. Bom, o nível dos nossos políticos. Né? Agora, outra coisa é a reforma política. E aí o pessoal foca a reforma política toda ali. Quantidade de partido está certo, tem que focar mesmo, está certo, tudo bem. Agora, tem um ponto que o pessoal não fala, que é esse que eu acho que é crucial. Qual quesito? Eleição de 2 em 2 anos. Não pode acontecer. Terrível. Isso aí acabou. Isso aí, quando criaram a eleição de 2 anos... Você para o país, né? Você para o país. O país parou. O país nunca mais funcionou. Por quê? O pessoal, quer dizer, você... Acabou a eleição agora de prefeito, o cara está preparando para a próxima eleição do ano que vem. E tem mais, e tem outra coisa que é pior ainda, é o fato de que os legislativos não perdem mandato para se candidatar a outros cargos. Aí o que é vereador, que foi eleito vereador agora, pode tentar para deputado ano que vem. Se ele perder, ele volta para vereador, ele não tem nada a perder. Então não perdeu. Como nós tivemos agora. Faz a média dele. Nós tivemos um deputado... A média e a mídia, né? Nós tivemos um deputado que se elegeu deputado. Exato. E foi candidato a prefeito. E voltou para deputado. Perdeu, mas voltou. Pois é, se ele tivesse se deixar de ser deputado para ser candidato ele ia pensar 2 vezes. Ele ia pensar 10 vezes. Nem 2, né? 10. 10 vezes. Então, a eleição de 2 em 2 anos, eu acho que é a coisa prejudicial. Concordo. Fizeram isso na época porque falava que o brasileiro não tinha
capacidade, conhecimento, não tinha educação para compreender uma cédula com tantos candidatos. Mas isso não tem nada a ver. Questão hoje a urna eletrônica, na sua visão, na visão de muitos, né, de muitos cientistas políticos, de muitos entendidos no assunto, e a gente tem tido a oportunidade de verificar muito dessas impressões sobre esse assunto, ela do jeito que ela é, sem um voto impresso, ela tem sido marginalizada, ou seja, as pessoas falam que ela é fraudável, né? Qual é a sua visão sobre isso, o Franco? Bom, tecnologia, né? Tecnologia hoje você faz o que você quiser, né? Então que ela é fraudável. É possível. É possível. Não quer falar que é impossível. A gente não pode falar que está sendo, mas que é possível. Que possível é. Tá certo? Estados Unidos foi o exemplo, né? Foi o exemplo. Então eu acho que recomendável seria se o voto pudesse ser daquele jeito. Se tivesse o voto na urna você eletrônica, marca na urna e sai o impresso. Sai o impresso e esse impresso fosse colocado numa urna de papel. Isso aí, tá o TSE não. Pois é. Diz que não é necessário e que não tem condições de se colocar isso aqui no Brasil. Mas condições de fazer de 2 em 2 anos temos. Tem condição. Quanto é que custa uma eleição? É muito dinheiro. Para ser 2 anos. É muito de dinheiro. 2 em 2 anos. É muito dinheiro. Tá certo? Então, a minha opinião é a seguinte. Eu tenho algumas coisas relacionadas a isso. Primeiro, eu acho que a eleição tem que ser de 5 em 5 anos. Eu sou a favor. Não é que eu sou a favor. Eu não sou contra a reeleição. Eu não sei se eu é a favor. Daqui o cara fique 5 anos lá. O cara fica 5 mas não, eu não sou contra que fique 5 anos, mas não sou contra a reeleição também, não. Sim. Tá certo? Eu acho que quando a pessoa tem capacidade, a capacidade de você ter um povo educado que vai saber conhecer isso. Esse é o problema. Pois é, mas nós temos que trabalhar para isso, senão nós não vamos sair do lugar nunca, tá certo? É isso aí. Agora, outra coisa que eu acho que foi extremamente prejudicial à política, uma é essa eleição de 2 em 2 anos. A outra foi a partir do momento em que vereador passou a ganhar, tá certo? Meu pai, Sebastião Corrêa, que você conheceu, foi da época que não ganhava nada. Quando começou a ganhar, ele perdeu. Exatamente. Então, a partir do momento que vereador passou a ser um emprego, virou emprego. Tá certo? Virou emprego. Então, aí muitas das pessoas que seriam, às vezes, candidatos, deixaram de ser porque virou emprego. Eu acho que tinha que ter uma ajuda de custo para custear a vereança, tinha que ter 2 ou 3 assessores que fossem custeados pela Câmara e mais nada. Tá certo? Hoje é diferente. Ô, Franco, sua visão política sobre Sete Lagoas, para terminar esse tempo, como é que você está vendo a questão política de Sete Lagoas? Você acha que nós estamos caminhando ou ainda estamos naquele lenga-lenga de não sabemos quem elegemos? Não, eu sinceramente, essa última eleição eu fiquei muito alheio, porque eu estava envolvido com muita coisa do meu planejamento pessoal, do que eu ia fazer. Não teve tempo. Não me envolvi, não me envolvi em nada, certo? Tá certo? Porém, mas não significa que eu não tenho um posicionamento, não. Eu acho que nós tivemos uma coisa muito bacana, certo? Que aconteceu. 2 coisas interessantes. Vamos lá. Uma foi o surgimento do Observatório Social. Isso. Foi o Observatório Social. O sinal o Zé Roberto, né, que é presidente hoje da CEI. Exatamente. Né? Iniciativa dele e de um grupo de pessoas. Exatamente. O Observatório Social foi um ganho muito legal. E nós tivemos esse ano uma eleição com um ganho muito grande na Câmara, tá certo? Mudou muito. Eu acho que o nível da Câmara melhorou muito. Eu acho que a expectativa é que a gente vai ter um progresso bem grande nas relações da Câmara com a administração. Correto. Do prefeito, vamos falar com a administração municipal e, se Deus quiser, a gente poderemos ter uma gestão legal. Ô Frank, pandemia tomou conta, infelizmente, do mundo. Cada um tem sua visão, mas a nossa visão em particular, quero ver qual é a sua, nossa visão em particular,
nós temos aí as nossas dúvidas sobre o quanto eles valorizam essa pandemia. Mas como é que é a sua visão? O que é que você está enxergando aí? Porque pandemia, economia, né? E você é da área econômica. Explica para gente. Eu não parei de trabalhar nenhum dia, tá certo? Porém, tomando os cuidados necessários. Certo, Ou seja, distanciamento, evitar. Lógico que se eu posso evitar de ir em algum lugar, eu evito, tá certo? Agora, eu não deixei de fazer nada. Continuo produzindo? Continuo produzindo, tá certo? Vou, se eu tenho que ir ao supermercado, eu vou. Se eu puder evitar de ir, eu evito, ok? Mas se... Não, agora em compensação, infelizmente, uma coisa que eu adoro, que é ir para o meu barzinho. Você não tá certo? Eu não estou indo, não estou... O barzinho tem que ser em casa. Estou em casa, estou evitando, certo. evitando o máximo possível. Não, na verdade, não tem ido. Na verdade, eu fui muito nesse período todo, foram umas 3 ou 4 vezes, tá certo? Mas em momentos muito especiais, tá certo? Mas eu acho que tem que se cuidar. Principalmente a gente que tem... Eu estou mais idoso, vamos falar assim, ainda tenho uma certa idade, e temos que tomar cuidado, sim, tá certo? Porém, eu acho que não podemos... agora, tem uma opinião, sim. Tem uma opinião seguinte, eu acho que o custo de parar tudo é muito maior do que o custo de ter acabado o hospital regional, dado condições de termos um atendimento melhor à população, tá certo? Esse que é o grande problema. Por que não se fez isso? Tá certo? Não estou falando só do hospital regional. O hospital regional é uma consequência, porque nós temos um hospital aqui. No ano passado nós tivemos aí, o governo federal ele liberou muita verba. Para começar, o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, ele não foi quem tinha dívida não foi descontada a dívida. Sete Lagoas, por exemplo, que recebe em torno de 5, 6 milhões por mês, ela recebeu. Sete Lagoas recebeu esse dinheiro integralmente no ano passado. Aumentou-se os recursos da saúde, veio dinheiro para ser aplicado nessa questão da Covid, de leitos e tudo mais, mas nós estamos aí novamente no lockdown meio maluco. Uma pergunta, né? E aí? Eu não sei te falar a resposta, porque eu não sei. Quantos leitos de UTI Sete Lagoas tem? Pois não sei te passar porque muda sempre, né? Mais ou menos. Não faço nem ideia, uns 60, 70 leitos? Suponhamos. Que seja. 140, se tivesse 140, tivesse mais 70, era muito mais barato que ter parado a cidade 2 dias. Entendeu? É o custo, né? É o custo. Isso aí pesa para o empresário. Entendeu? Pesa para a cidade. Porque a cidade está deixando de gerar receita. Futuro, na sua visão, de Sete Lagoas, enquanto uma cidade industrial que sempre foi. Isso eu falo porque nós não estamos explorando aqui o potencial que é o turismo, que é a sua especialidade também. É a sua especialidade, vai lá. Não, eu sei o que eu clamo, que eu acho que é outro foco que vocês, principalmente vocês que estão direto na imprensa, da mídia, nós precisamos de ter um planejamento sério, tá certo? São 2 coisas importantes. Planejamento sério, planejamento futuro, planejamento estrutural. Eu tinha um professor que ele falava o seguinte, que problema de arquitetura, era um professor de arquitetura, o problema de arquitetura é um problema de trânsito. Eu falei, mas como? Ele falou, você acha que se você tivesse condição de estar em 5 minutos a 20 quilômetros do centro da cidade, num terreno bacana, tá certo? Todo arborizado, uma fazendinha, você não estaria? É claro que você estaria, tá certo? Mas se você tiver que enfrentar 1 hora de carro, você não vai, você vai querer morar no centro. Então é um problema de trânsito, é uma concepção dele. Então eu falo assim, é planejamento, é planejamento, tá certo? E a outra coisa, tá certo? É que a gente precisa de simplificar o sistema burocrático da prefeitura local. Eu vou falar com você uma coisa. Eu deixei de empreender em Sete Lagoas, sendo honesto, tá? O prefeito sabe disso, eu te falei com ele. Deixei de fazer uns empreendimentos em Sete Lagoas aqui por causa de burocracia, por causa de absurdo de burocracia. Você para te dar um exemplo claro aqui, você para isso aí, e mesmo assim, estou empreendendo aqui porque houve intervenção do secretário de Meio Ambiente, que é o Dr. Wagner, que ele é que conseguiu, porque senão estaria até hoje sem conseguir. Você, para poder empreender alguma coisa aqui, você tem que ter uma autorização, uma pré-autorização do município, falando que aquele empreendimento pode ser implantado. Não é que está autorizado, é que ele pode ser implantado
naquele lugar, uma carta autorizativa, que pode ser implantada. Então, aí depois que você tem essa carta, você vai entrar com os licenciamentos ambientais, vai pedir licença, se pode, se não pode, IGAM, IEF, Copan, tudo que você tem que entrar. Mas primeiro a prefeitura tem que falar se pode ou não pode, se aquele local é apropriado. É viável ou não. Se é viável ou não. Só que eu entrei com uma carta dessa para pedir, aí o cara falou assim, pô, mas você, para poder entrar com isso aqui, você tem que ter uma... Era na parte de agropecuária. Você tem que ter no seu contrato social que você mexe com a agropecuária. Eu falei, pô, mas eu não sei nem o que eu vou fazer. Se eu posso fazer, eu vou pôr no meu contrato social. Chique, né? Chique, entendeu? Aí começaram a exigência. Aí eu peguei no final, aí pediram assim, você tem que ter um cartão de produtor rural, você tem que ter uma inscrição de produtor rural. Eu falei, meu amigo, para ser inscrição de produtor rural, você tem que ser pessoa física. Aqui é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, não existe produtor rural para pessoa jurídica. Ele falou assim, então se você não apresentar, você não vai ter. Que entendeu? chique. Chique, entendeu? Aí, beleza. Um abraço. Um abraço. Para simplificar a conversa, o negócio é bem mais longo que isso. É bem mais longo que isso. Ô, Frank, vamos partir para o lado musical seu. Vamos lá. Tá lá, fala um pouquinho aí da sua parte musical. A parte musical é o seguinte, eu fui o primeiro aluno da Escola Lia Salgado. Primeiro aluno, desculpa. Eu fui das primeiras turmas da Escola Lia Salgado, que é a Escola de Música de Sete Lagoas, que foi o que originou a Fundação Monsenhor Messias, que é a Unifem. Você foi também do Coral Dom Silvério? Não, no coral não fui. Não foi? Não fui. Mas ajudou muito. Ajudei muito o coral, mas não... O João Lucas. O João Lucas, mas não fui. Então eu estudei teoria e solfejo, depois estudei violão clássico, tá certo? Depois estudei violão popular com o Mário Alves. Você tem algum vídeo lá mostrando você tocando? Você chegou a gravar? É capaz de não sei, tem que olhar lá. Eu já fiz algumas coisas, já abri show para Sérgio Reis, lá em Governador Valadares, tá certo? Mas, isso aí eu fiz também. Também legal, ótimo. Então, mas meu negócio é cantar, tá certo? Você então, gosta? Eu gosto de cantar. E sempre cantei, tem algumas poucas músicas minhas. Vai uma capela aí de alguma. Não. Vai uma capela. Não. Eu tô me afundando, tô com a garganta. Mas vai ficar devendo pra gente. Vou ficar devendo. Mas então eu adoro música, então adoro piano, apesar de que não sei tocar, a não ser umas 4 ou 5 músicas que eu consigo tocar. Mas gosta das 4 que toca? Das 4 que eu toco, eu gosto. Seu ídolo na área musical? Puxa vida, cara. Se eu vou te falar, você não vai acreditar. E aí que eu não sei, é complicado, cara. Meu ídolo chama-se Michael Jackson. Michael Jackson? Não, Michael Jackson, assim, não é bem ídolo, assim, eu acho as figuras mais marcantes que o meu, assim, que eu acho que são os grandes artistas musicais que eu conheço. Bom, você vai falar, eu adoro Elvis Presley. Não, bom, isso aí já estava na minha cabeça, será Beatles, que não vai falar Elvis? Beatles, sem certo? dúvida, né? Claro. Nem tanto, mas eu acho que as músicas que o Michael Jackson fez, tá certo? Mas você gostava das músicas dele ou da dança dele? Como artista do completo. Conjunto. Com artista completo. Conjunto. Mas eu falo assim, principalmente nas músicas, você pega aquela música Paz, tá certo? Você pega We Are The World. Você pega assim, essas músicas desse estilo, são músicas maravilhosas. Outro artista também, musical, falando de música também, Charles Chaplin. As músicas de Charles Chaplin são maravilhosas, tá certo? Sem dúvida. Frank Sinatra? Sim, claro. Você já cantou Frank Sinatra? Já cantei Frank Sinatra, claro. Eu estou esperando que ver se você fala. Claro, Frank Sinatra. E mulheres agora? Não, eu gosto muito de como é que chama? Você falou internacional, você ficou muito tempo nos Estados Unidos. Não, Brasil. Volta aqui um pouquinho para o Brasil. Brasil. Cantoras, vamos falar. Zizi Posse de 1 a 5. As 5 primeiras cantoras para mim é Zizi Posse. Zizi Posse. Zizi Posse é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Pô? Tá certo? Sério? Aí depois vem as outras. Que loucura. Tô falando sério. Depois vem as outras. O que é? Qual a música dela que você lembra aí que você fala, pô, essa é o. Você pode eu falar. amo. Caruso.
Caruso. Ela cantando Caruso é uma coisa maravilhosa, é espetacular, tá certo? Outro cantor, você vai achar interessante como é que você... Sensacional, Ney Matogrosso. Ney Matogrosso. Pô, vai cantar. Concordo. Tem estilo, né? Tem, não, assim, ele cantando, ele tem uma gravação dele cantando Iracema, Iracema, samba, ele cantando Iracema em ritmo de bolero. Olha só. É uma coisa maravilhosa. Como é que fala? Dos brasileiros você lembrou o Sérgio Reis, que você falou, né? Que você, inclusive, fez a abertura de Sérgio Reis. Zizi Posse. Milton Nascimento, obviamente, com uma voz maravilhosa, tá certo? Sem dúvida. Maravilhosa. Mas vamos lá, quem mais, por exemplo, Vamos lá, Frank, quem mais, por exemplo, na MPB que você lembra aí que você pode destacar? Emílio Santiago. Emílio Santiago. Meu Deus, como cantava aquele. Emílio Santiago marcou época, né? Marcou. Aquele foi fantástico. Ganhou o Flávio Cavalcante, né? Ganhou o Flávio Cavalcante. e é uma geração que parece que a gente vai ficar assim, órfão dela, porque não temos tantos artistas mais nesse nível, né? Principalmente cantores. Nós temos muitas cantoras excelentes, mas cantores a gente não tem tantos, tá certo? A gente não tem pessoas que fazem muito sucesso como cantor. Não, você vai falar... o próprio vamos falar, você vai falar que o Roberto Carlos não é um belo cantor? É claro que ele é um belo cantor. Sem dúvida. Tá certo? Ele é um cara que canta, para quem conhece... Com sentimento, né? E sincopado, né? É um dos caras que mais cantam e síncope que a gente conhece. O Prim-Prim soube trabalhar. Sabe trabalhar. Muito bom. Mas bacana. Frank, é sempre uma honra receber pessoas como você. Se a gente ficar batendo papo aqui, a gente vai ficar a tarde inteira, porque são assuntos diversificados e a gente vai querer, logicamente, convidá-la mais vezes aqui no nosso programa para a gente poder abordar outros assuntos. Mas eu gostaria, antes de mais nada, eu tenho certeza que nesse momento o Carlos Dias, o Dudu, Sim. Dudu, produtor do Zacarias, dos Trapalhões, filho adotivo do Zacarias. Sim. Ele está ouvindo com certeza agora, a Luli está te ouvindo, Sim. A Elza está te ouvindo, o Dudu está te ouvindo e artistas do Brasil inteiro estão te ouvindo. Nós já trouxemos aqui no nosso programa uma vereadora que até agora não deu retorno, nós tivemos aqui o prefeito que só falou também não deu retorno, nós tivemos o presidente da Associação Comercial que também quis dar uma iniciativa, eu tenho que ver a que ponto que ele chegou até agora, ou se não pode chegar em ponto nenhum. E tivemos também aqui o vereador Caio Valas, que também prometeu na questão do cemitério, do túmulo Zacarias, para a gente trabalhar melhor aquilo, mas até agora também não tivemos retorno. Mas você é uma pessoa que também, além de ser industrial, conhece todos os empresários da cidade, você conhece ponta a ponta. Eu gostaria que você mandasse uma voz de alento aqui para o Carlos, de que você também poderia estar nessa luta. Vai lá, direcionando ao Carlos. Carlos, primeira coisa, Carlos, falar com você é o seguinte, tenta vamos falar, os períodos que eu mexi com música, que desde sempre, na universidade, eu tive um grupo legal na época da universidade, mas depois já de empresário, eu tive a oportunidade a gente criou uma banda de baile, tá certo? E dessa banda de baile a gente tinha nela o irmão do Zacarias, que era Murilo Fácio Gonçalves, que era o guitarrista. Murilo? Murilo era guitarrista. O Murilo guitarrista? Olha só que interessante. Guitarrista solo. Guitarra solo era com o Murilo. Então a gente ensaiava na casa dele no começo, depois tivemos a banda durante muito tempo. Então... Você tem uma proximidade da família. A Casa Mariano ao lado da Larena. Ao lado da Larena, da Larena. Casa das Tintas. No fundo da casa do meu avô. A casa do meu avô era em frente o fundo da casa, o quintal do meu avô era em frente à Casa Mariano. Existe toda uma ligação. Certo. Então vai ser uma honra para mim ajudar o máximo possível para que isso aí aconteça, tá certo? Inclusive através dessa instituição. A fundação, ela pode vir a ser um mecanismo de apoio, que igual está escrito apoio. Tá certo? Apoio por quê? Porque ela pode fazer a gestão, nós precisamos de um projeto, tá certo? Precisamos de quem faça esse projeto. Já existe esse projeto, talvez a gente não chegou a conversar sobre, já existe o projeto da estátua, já existe o que vai ser feito, Você fala do projeto da captação do recurso. Exatamente, tá certo. O projeto da estátua, tudo bem. Eu acho que o projeto da estátua é muito solto, eu acho que o projeto tem que ser uma coisa maior. Eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos um projeto cultural
tá certo? Para auxiliar o Coral Dom Silvério. Tá certo? Nesse projeto constituía uma reforma do coral, colocar o auditório, trocar todo o mobiliário do auditório, reformar palco, criar um piano de cauda lá para dentro, colocar elevador, manutenção do projeto, porque o problema não é só você criar, é você manter, exato, tá certo? Então, exato. Criar é fácil, vamos lá, vamos juntar aqui, vamos lá, criamos um espaço e daí, e manter isso. Certo. Tá certo? Então, nós temos que criar existe, tá? Existe por parte deles, inclusive, a ideia de se fazer a Fundação Zacarias, mas não ligada ao poder público. Tá? Sim, nós estamos falando a mesma coisa. Nós estamos falando a mesma coisa. Isso depende de um projeto. Porque quem é que vai custear essa fundação? Entendeu? Então, para isso, nós precisamos de fazer um projeto, fazer um projeto de captação de recursos. Então, onde vai entrar o quê? A gente vai chegar numa empresa X, tá certo? Um Iveco da vida, sei lá quem que vai entrar, e que ela vai entrar com esse projeto e vai financiar esse projeto a longo prazo. Correto. E não simplesmente vão fazer e pronto. Então, Dudu, não adianta a gente fazer uma coisa meia boca, tá certo? Então, vou te falar sério, participo, ajudo, faço de tudo, mas para a gente fazer uma coisa concreta. Ok, estivemos, portanto, recebendo aqui no programa Na Mídia com Marcelo Maran, Franco Labato, e ele, né, Franco, a gente sempre pergunta se tem algum assunto que a gente não abordou, alguma coisa que você queira dizer, algum recado em especial que você queira mandar. Olha, o recado é só o seguinte, é que para as pessoas ficarem confiantes, que, como diz o outro, sempre haverá um novo amanhecer, tá certo? E no novo amanhecer a gente tem sempre um novo dia para caminhar e para vencer, e no alvorecer a gente vai dormir e virá um novo amanhecer. Opa, tá certo? Tá aí o poeta também, sua despedida, sua despedida, Franco. Muito obrigado, Maran, muito obrigado aos ouvintes, aos que estão nos assistindo, tá certo? E vamos em frente. O país precisa da gente trabalhando, tá? Nós precisamos de pessoas trabalhando. É isso que eu sempre digo, deixando aqui meu forte abraço a todos vocês que estiveram ligados conosco até agora. Para vocês que não se inscreveram no nosso canal aí do YouTube, se inscrevam, participem conosco. Para vocês aí que estão no Facebook, muito obrigado por compartilhar todos os nossos vídeos. Um forte abraço a todos vocês, amigos do Facebook. Nas demais redes sociais, inclusive o WhatsApp, os vários grupos que eu participo, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, porque graças a Ele a vida continua. E como ele disse, como eu sempre falo, vamos em frente, minha gente, porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço.